Janeiro é o mês da conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. O nosso colega Maurici Filho conversou com dois especialistas no tema e traz agora mais informações. Maurici. Pois então, Marcelo. No ano da sua 10ª edição, a campanha Janeiro Branco alerta para a urgência em tratar da saúde mental, mas também transmite esperança e indica ações preventivas. Nós conversamos com o Dr. Euclides Gomes, que é presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, e ele nos explicou que o problema tem aumentado, mas existe avanços também nas pesquisas para o tratamento. Um grande prazer em poder estar conversando com vocês, os telespectadores também, de uma certa forma, chamando a atenção para um problema tão grave como o que nós vivemos na atualidade. É claro que esse problema sempre aconteceu desde que existe a humanidade, mas atualmente tem aumentado demais, que são as doenças mentais, né? Todos os transtornos mentais que são envolvidos nesse processo que a humanidade tem cada vez mais se deparado com quanto mais dificuldade para resolver, quanto mais possibilidades de serem resolvidas através dos estudos, das pesquisas e dos avanços que têm sido cometidos ou feitos tanto pela psiquiatria quanto pela psicologia. Fundamental também é saber por onde começar o tratamento e qual profissional deve ser procurado. A psicóloga Júlia Pierozan nos explica que as circunstâncias são diferentes para cada caso. Sempre é importante fazer uma boa avaliação, né, de cada caso vai ser um caso, né? Não tem como a gente dizer, todo mundo vai se beneficiar desse protocolo, né? Então a gente precisa fazer uma boa avaliação para conseguir identificar qual é a necessidade daquele paciente, para a gente conseguir dar um melhor direcionamento. Tem alguns pacientes que vão se beneficiar do tratamento combinado, que a gente chama, né, que é justamente a psicologia e a psiquiatria atuando em conjunto, né? Alguns pacientes não vão ter a necessidade da medicação e outros vão precisar dessa medicação presente também. E daqui a pouco nem tanto da terapia em si, né? Vai precisar de alguma outra abordagem que talvez não vá ser a psicoterapia. Quando entramos nos dados estatísticos relacionados aos transtornos mentais, o assunto fica ainda mais sério. O Dr. Euclides Gomes nos revelou alguns números alarmantes. É importante conversar sobre isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje nós temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas que têm transtornos mentais no mundo, que corresponde a mais do que 10% da população mundial. Isso é um dado alarmante, né? Alarmante também levando em consideração que desses 10% da população mundial que tem transtorno mental, 14% são de adolescentes, que é uma fase muito sensível da vida das pessoas e que muitas dessas doenças mentais, principalmente os quadros depressivos, levam ao suicídio. Ao ser perguntado sobre as causas dos transtornos mentais, o psiquiatra Euclides nos deu uma resposta que pode até parecer lógica, mas gera uma reflexão, no mínimo, inquietante. Vamos ouvir. Nós vivemos numa sociedade extremamente narcisista, né? Onde só tem valor quem se dá bem, quem consegue ganhar mais dinheiro, quem consegue ter mais projeção, e isso cada vez transforma as pessoas, que é a grande maioria, que não conseguem isso, ficarem frustradas, ficarem deprimidas, e as diferenças sociais, as diferenças econômicas, cada vez aumentando mais, o que gera, não necessariamente quer dizer que só o pobre tem depressão, o rico também tem, obviamente que tem, mas é um pouco diferente, o nível e a evolução também é um pouco diferente. Então, nós temos várias coisas que fazem com que as doenças mentais aumentem no mundo, né? A questão socioeconômica é uma delas, talvez a principal, que seja a questão socioeconômica das populações. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos uma situação que aumentou demais. No Brasil, foi mais de 30% o aumento das doenças mentais decorrentes da pandemia do Covid-19, por exemplo. O fato das pessoas ficarem clausuradas, o fato das pessoas ficarem sem ter vida social, sem ter contato durante 2 anos praticamente, transformou muitas pessoas que tinham saúde mental bastante apreciável em doentes psicológicos ou psiquiátricos. Isso aconteceu. Então, agora as guerras, né? Cada dia surge uma guerra nova. Aliás, nunca
O mundo nunca teve um dia sequer sem uma guerra estar acontecendo, mas do jeito que está, nunca foi tanta, né? Uma guerra aqui, outra ali, ameaça de guerra em outro lugar e certamente possível guerra em outras, e as guerras, quando começam, elas não terminam, elas ficam intermináveis, vão se juntando a mais aquela quantidade interminável, digamos assim, de discussões, porque realmente é a luta pelo poder, é a luta pelo espaço, que toda a população mundial sofre. Vamos dizer que essa seja a doença principal. É isso então, Marcelo. A campanha Janeiro Branco está chegando ao fim, mas os cuidados com a mente, com as emoções, bom, esses não podem parar nunca. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado, colega Maurici Filho.